Primeira questão, eu tenho: use o teorema de Tales e determine o valor de x em cada figura, considerando os valores de cada item dados na mesma unidade de medida. Beleza, olha só. Aqui eu estou dizendo que a reta A é paralela à reta B, que também é paralela à reta C, ok? Reta A está aqui, ó, reta B e reta C, ok? São as paralelas. E as transversais são essas duas aqui que não tem nome, beleza? O importante é a gente lembrar do teorema de Tales para resolver os problemas. Eu mostrei anteriormente as proporções nas transversais, ok? Mas essas proporções, elas também servem nas paralelas. Eu vou mostrar nesse exemplo. Então, olha só, lembrando do teorema nas transversais, eu tenho que este lado aqui, ó, ele é igual, né, porque é proporcional a esse lado. Então, eu vou montar a minha proporção, ó. 7 está para x, assim como 5 está para 9. E aí eu resolvo essa proporção simples. Ó. Como é que a gente resolve? Multiplicando meio pelos extremos, né? Então eu tenho, ó, 5 multiplica x e 7 multiplica 9, ok? 5 vezes x é 5x, 7 vezes 9 é 63. O valor do x, né, eu preciso isolar a letra x, passando esse número que multiplica para o outro lado em forma de divisão, beleza? Então fica 63 dividido por 5. E o nosso x vai valer 12,6, ok? Esse é o valor do x. A outra maneira que eu tenho, que dá para me fazer isso, é trabalhar também nas paralelas. Ó. O teorema de Tales, ele também vale nas paralelas. Então eu posso trabalhar assim, ó, ok? Nas paralelas. 7 está para 5, olha só. 7 está para 5, assim como x está para 9. X está para 9. A multiplicação é a mesma, né? Meio pelos extremos. Então eu tenho, ó, desse lado 5, que multiplica x, e do outro lado eu tenho 7, que multiplica 9. Eu nem vou terminar, porque você já percebeu que aqui, ó, é a mesma coisa, ok? Beleza? Então, eu posso trabalhar tanto nas transversais, aqui, ó, primeiro exemplo, como eu posso trabalhar nas paralelas, segundo exemplo. O resultado é sempre o mesmo, ok? Vamos para a segunda questão. Na segunda questão, eu tenho aqui, ó, as retas paralelas A, B e C, né? E eu tenho um detalhe, ele está me mostrando uma soma. X mais y é igual a 15, ok? Depois eu falo sobre isso. Então, vamos montar primeiro as nossas proporções. A gente pode trabalhar tanto nas transversais como nas paralelas, tanto faz, ok? Eu vou trabalhar aqui nas transversais, ok? Trabalhar assim, x para y, quer dizer y para x, né? Y está para x, assim como 4 está para 6, ok? O detalhe aqui é assim, se você começar de cima para baixo de um lado, do outro você também tem que começar de cima para baixo. O erro seria se desse lado, ao montar essa razão, eu fizesse 6 para 4, né? Aí seria o contrário da primeira, aí ficaria errado. Mas se eu começar de cima para baixo, de cima para baixo. Se por acaso eu quisesse fazer de baixo para cima, aqui seria também de baixo para cima, ok? Então, resolvendo. Multiplicar meio pelos extremos, beleza? Então eu tenho, ó, 4 aqui multiplica x, 4 multiplica x, ok? Que é igual a y multiplicando 6. Ó. Y multiplica 6. Para resolver essa questão, nesse caso aqui, ó, eu preciso trabalhar isso aqui como se fosse um sistema. Aí eu teria que isolar a letra y ou a letra x aqui. Ó. Olha só o que eu teria que fazer nesse caso. Trabalhar isso aqui. Ó. X mais y é igual a 15. Então, o x é igual a 15 menos y, ok? Isolei o x. E o valor do x, eu vou trocar aqui na minha equação, ó, beleza? X quem é? É 15 menos y. Então, eu tenho esse 4, que multiplica o valor do x, que é 15 menos y, igual y vezes 6 é 6y, ok? Então, aqui a gente vai terminar desse lado. Aqui eu vou fazer a multiplicação, né? 4 multiplicando o parêntese, ele multiplica todo o parêntese. Eu aplico aqui a propriedade distributiva, ok?
4 vezes 15 é 60. Então, aqui eu tenho 60. Mais com menos é menos. 4 vezes y é 4y. Isso igual a 6y, beleza? Resolvendo, eu vou separar, né? Eu vou deixar desse lado o número e desse lado eu vou colocar as letras. Porque, olha só, se o 4x passar para cá, negativo, ele passa positivo e a letra fica positiva. Esse é o nosso objetivo. Então, eu tenho, ó, 6y menos 4y. Quando ele pular aqui a igualdade, ele passa mais 4y. E aqui eu tenho já o 60 que permanece, beleza? 6 e 4 é 10, então 6y mais 4y são 10y. E aqui eu tenho 60, ok? O valor do y, basta que eu passe esse 10, ó, que está multiplicando aqui, para o outro lado dividindo, beleza? Então, 60 dividido por 10 é igual a y. E o nosso y vale 6, ok? Esse é o valor do y, mas eu quero achar quem? O valor do x, ó. Então, eu volto aqui para a minha equação, ó, e vou determinar o valor do x. Quanto é que vale o x? X vale 15 menos y. Então, x é 15 menos 6. Então, nosso x vale 9, ok? Essa é a primeira maneira de fazer. A gente vai ver a segunda maneira agora. Então, olha só. Agora a gente vai ver o segundo modo de fazer a mesma questão. Por quê? Porque aqui, olha, ele me deu uma soma. Ele disse que x mais y vale 15. Então, aqui eu tenho a alternativa de aplicar a propriedade da soma nas proporções. Olha só, a gente já estudou isso anteriormente. Então, primeiro, eu vou montar aqui as proporções do mesmo modo. Ó. Y está para x. Eu vou montar aqui, ó, y está para x. Assim como 4 está para 6, ó, do mesmo jeito da questão anterior. A diferença é que aqui, olha, eu posso aplicar a propriedade da soma, porque ele já está me dando aqui a soma. O valor da soma é 15, ó, então pode ficar fácil. Qual é a propriedade da soma? É aquela propriedade que diz, se eu somar numerador com denominador dividindo pelo denominador, o resultado é igual, ó, se eu somar numerador mais denominador, dividido por denominador, é a mesma coisa que eu somar do outro lado, numerador mais denominador, dividido pelo denominador. Então, olha só, eu só acrescento na soma a parte de baixo, ó. Só isso, a parte de baixo eu acrescento na soma em cima, ok? Aí o detalhe, ó, aqui ficou y mais x. E eu já tenho que y mais x vale 15, ó. Então, eu só vou trocar isso aqui pelo número 15. Olha como fica fácil. 15 sobre x é igual. Aqui dá para somar. 4 mais 6 é 10. Ficou 10 sobre 6, ó, ok? Aqui agora minha proporção está simples. Eu vou resolver do mesmo modo, multiplicando meio pelos extremos, ok? Então aqui eu tenho, ó, 10 multiplica x. E do outro lado eu tenho 15 que multiplica 6, ok? 10 vezes x é 10x. E 15 multiplicando 6 vai dar 90, beleza? Então, o meu x é igual a 90 dividido por 10. O meu x é igual a 9, ok? Como ele pediu lá apenas o valor do x, eu nem preciso calcular o y. Aqui já seria a minha resposta. Mas caso eu queira achar o valor do y, eu vou usar a mesma situação aqui, ó, do sistema, beleza? X mais y é 15. Então, eu teria que trabalhar isso aqui também, ó. X mais y é 15. Ok? O valor do y é igual a 15 menos x. Então, y é igual a 15 menos 9. Y é igual a 6. Ok? Então, é assim que a gente resolve.